Hoje eu vou te mostrar a forma mais simples de fazer um esboço. A única coisa que quero te pedir nesse vídeo é que você pegue um lápis e um papel, porque mesmo que você seja um completo iniciante, você vai aprender a fazer esse Tomioka de forma bem simples e prática. E se você quer um personagem, quer fazer um outro personagem de Kimetsu, quer um outro tutorial, já comenta aqui embaixo, porque eu posso trazer um outro tutorial de um outro personagem nos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar este tutorial aqui. A primeira coisa que vamos fazer é um retângulo, galera. E antes de mais nada, eu quero te dizer que você não precisa usar régua nem nada do tipo. E quanto mais avançarmos neste tutorial, mais você vai entender por que você não precisa. Então, vamos lá, você relaxa que você vai entender muito bem isso, tá? Mas enfim, vamos fazer um retângulo. Faça aí também. E agora nós vamos fazer a marcação do olho. Como vocês podem ver, até eu estou alterando assim o tamanho. Isso é normal. Você também aí vai alterar o tamanho do retângulo, tá? Se você achar que está muito grande ou muito pequeno, é normal. Mas enfim, vamos fazer a marcação do olho. E tomem bastante cuidado com isso daqui que eu vou falar agora. Não faça nenhum detalhe com muita precisão, porque não precisa fazer nenhum detalhe com nenhuma precisão agora, porque é exatamente uma marcação, galera. A gente só está marcando aonde vai ficar o detalhe, e isso é muito importante até para você ver o tamanho, se está bem do jeito que você quer ou não, beleza? Então fique bem atento a isso. Tudo, galera, tudo vai ser feito com mais precisão a partir dessa base que estamos criando. Você está vendo o desenho completo aí no canto esquerdo da sua tela, o resultado final que eu e você vamos alcançar. E todo esse detalhe bem preciso, esse desenho bem feito, vai ser formado através desses detalhes aqui mal feitos, vamos dizer assim, beleza? Então beleza, galera, você vai ver esse desenho aí, com certeza, te garanto isso, até o final do vídeo, no papel aí que você está utilizando na sua frente, certo? Então vamos prosseguir aqui, porque é um ponto importante. Para você fazer o maxilar, você vai ver que eu não fiz nenhum tipo de linha guia para fazer o maxilar, né? Cara, isso acontece porque eu já tenho bastante experiência, tá? Com esse tipo de desenho e uma noção muito grande de proporção. Mas você aí, que não tem muita, que é iniciante, você vai fazer exatamente esta linha aí que eu acabei de fazer. Essa linha é tipo um triângulo, galera. Se você estiver fazendo um desenho com dois olhos, é só puxar uma linha de um olho e outra linha de outro olho e formar um triângulo, porque você vai encontrar a ponta do queixo. E encontrando a ponta do queixo, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você fazer aí o maxilar como um todo. E para fazer o nariz e a boca vai ser bem interessante. O nariz, você vai fazer uma pequena linha levemente inclinada ali no final do olho, tá? Olha só, a partir do final do olho. E você vai fazer até mais ou menos um pouquinho antes dessa dobra que tem do maxilar. Já a boca, você vai puxar uma linha guia exatamente a partir desta dobra, tá? A partir desta dobra aí, que formou o maxilar, você vai fazer duas linhas. Por que duas linhas, Daniel? Porque o personagem está com a boca um pouco aberta, tá? E para saber aonde vai começar a boca, vamos fazer uma outra linha guia. E essa daqui é muito interessante, tá? Você pode usar em outros desenhos também. A partir da bola do olho aí, você vai puxar uma linha até essa linha se encontrar com essa outra linha guia que usamos para fazer o maxilar, para encontrar esse ponto aí do queixo, né? Cara, isso é um hackzinho muito interessante para você utilizar nos seus desenhos, tá? Só um momento que o cachorro tá latindo. Pronto, galera, voltamos aqui então com o tutorial. Enfim, agora que você já fez aí a boca, você pode ver que eu tô até aumentando um pouquinho mais o maxilar. É o que eu falei no início do vídeo aí, quando a gente começou, né? Algumas coisas você vai alterar o tamanho conforme vai fazendo o desenho. Isso é totalmente normal em qualquer desenho que você faça na sua vida. E é exatamente por isso
que você também não precisa utilizar régua, até porque isso vai aumentar a sua noção de proporção, galera. Olha só que incrível. Então, mesmo que você erre, tá? Você pode simplesmente apagar ou simplesmente fazer outras linhas assim, um pouco mais fortes por cima das linhas que estavam incorretas, tá? Vamos dizer assim. Enfim, galera, neste desenho aqui, o mais interessante de tudo é que você não precisa mais de nenhuma linha guia. Como assim, Daniel? Não precisa mais de nenhuma linha guia? Porque as únicas linhas guias que a gente utilizou para este desenho foi para fazer o olho, que foi no caso o retângulo que a gente fez, foi para fazer o maxilar, que era essa linha aí que forma tipo um triângulo, essa outra linha para fazer a boca, né? Para começar a boca, iria formar tipo um triângulo ali também, né? Com essa outra linha do maxilar, enfim. As linhas guias só foram no rosto, porque neste desenho todo o resto vai ser formado a partir disso que a gente construiu. Então você já viu aí que a gente já fez o pescoço, a gente já fez ali um pouco da roupa, a gente já começou a fazer ali o cabelo que fica no fundo, né? Ele tem o cabelo preso, então já foi feito ali. Tudo a partir desses detalhes que a gente fez. E galera, detalhe importante, tá? O vídeo não está acelerado. Está em tempo real, cara. Simplesmente está em tempo real. Veja o quanto já construímos do desenho. Veja, a base do desenho já está praticamente toda pronta. E vai ser no máximo aí uns 8 minutos para ficar pronto, tá? Essa base toda aqui. Mas, cara, está em tempo real e você pode ver como é rápido fazer isso. Porque quando você desenha despreocupadamente, com linhas guias, com esses detalhes que eu falo, que é usado apenas como uma base para os detalhes mais bem feitos, né? Eu costumo muito dizer isso, que o processo do esboço é você fazer detalhes feios como uma base, para esses detalhes feios serem o que vai permitir você fazer detalhes bem feitos, como vocês estão vendo aí no resultado final que vamos alcançar até o final deste tutorial, até o final deste vídeo. Então pode ver o cabelo, o olho, o nariz, a boca, a roupa, tudo, absolutamente tudo, galera. Neste desenho, até agora, está sendo feito de forma despreocupada. E você também aí, se estiver desenhando comigo, se você estiver fazendo esse desenho comigo, deve entender que se o desenho que está aí no teu papel agora, não está muito bom, não está muito elaborado, não está bonito, é normal, porque é só uma base. Quando a gente terminar esta base, aí sim, a gente vai pegar e fazer com mais precisão. A gente vai pegar o desenho e vai realmente botar detalhes um pouco mais devagar. A gente vai realmente botar detalhes que vão deixar o desenho mais bonito. Então, relaxa, cara. Relaxa se seu desenho aí não tá ficando bom. Porque veja o desenho finalizado aí no canto. Cara, de verdade, esse desenho finalizado tá bonito. Mas esse desenho aqui que a gente tá fazendo no tutorial agora, parece até um outro. Não tá ficando a mesma coisa, não tá ficando legal, né? Vamos dizer assim. E é normal, porque é só a base. Então, essa base é importante para você ver se a proporção está correta. Esta base é importante para você ver se o tamanho do desenho está do seu agrado, né? Se está muito grande, você pode diminuir. Se está muito pequeno, você pode aumentar. Esta base, galera, serve para muita coisa mesmo. E a sua noção de proporção aumenta muito. Por isso eu falei no início do vídeo que você não precisa de régua nenhuma. Para que você vai utilizar a régua se você meio que já está testando o desenho conforme você vai desenhando? Cara, o mais bonito desse tipo de esboço é simplesmente isso. Você não precisa nem ter muita noção de proporção. Por isso que o tutorial é para iniciantes também. Porque mesmo que você seja um completo iniciante sem noção alguma de proporção,
sem noção alguma fica meio complicado, mas enfim, se você tiver pouca noção de proporção, você pode fazer este desenho comigo, porque você vai simplesmente desenhando e testando ao mesmo tempo, conforme vai fazendo toda essa base. Bom, aqui a gente vai passar a borracha limpa-tipos, beleza? Essa borracha limpa-tipos é muito importante. Daniel, não tem uma borracha limpa-tipos e na minha cidade não vende, eu não quero comprar na internet de jeito nenhum. Eu só tenho uma borrachazinha aqui, escolar mesmo. Você vai pegar a sua borrachazinha escolar aí, tá? E você vai simplesmente passar ela bem devagar por cima do desenho. Porque o objetivo não é apagar, é tirar o excesso de todas essas linhas que a gente fez, até ficar algo bem claro, algo que você enxergue, tá? Mas não fique forçado ali na folha. Porque agora sim, o tutorial está meio acelerado, tá, galera? E o tutorial está acelerado porque, sinceramente, demorou um pouco para botar os detalhes. Demorou 17 minutos aí para botar os detalhes completos. E aí o tutorial vai ficar bem longo mesmo. Mas enfim, esses detalhes aqui, galera, você vai fazer de um jeito como se você estivesse fazendo uma line art. Como você faz a sua line art? Você não faz a line art com precisão, devagar, passando a linha por cima de algo que você já fez. A ideia é essa, né? Isso daqui é a mesmíssima coisa. Você vai formar linhas mais precisas, mais bonitas, por cima daquelas linhas feias que você já fez. A única diferença, galera, entre uma line art e isso daqui que a gente tá fazendo, é simplesmente que a line art você vai fazer por cima do desenho já 100% pronto, dos detalhes bonitos, dos detalhes que você já revisou, já olhou e disse, caramba, tá perfeito, tá ok, é exatamente assim que eu quero. E aqui não, no esboço, nesta fase de esboço, não, porque você está fazendo por cima de um esboço que não estava legal, não estava bonito. E agora você tem que fazer com precisão, por cima deste esboço que estava mais feio, tá? Cara, eu te garanto que se você fizer seus desenhos desta mesma forma aqui, você vai sentir uma facilidade muito maior. Porque, cara, é muito intuitivo, muito mesmo, fazer desta forma que eu faço. Cara, tem gente que faz como é o nome da técnica? A mão livre, né? E também fazem com grid, enfim, essas outras técnicas aí que você já faz tudo com uma precisão enorme desde o início. Eu não acho muito divertido fazer desta forma. Eu gosto mais disso daqui porque dá pra ver o processo do desenho como um todo, dá pra ver o desenho se construindo. Cara, eu sou simplesmente apaixonado por isso, cara. O esboço, eu só gosto do esboço pela forma como ele é construído, pela forma como eu construo esse esboço, tá? E eu gosto muito de desenhar desta forma, galera. Vocês não têm noção. Mas enfim, cara, olha só. Eu tô sombreando o desenho e eu não costumo fazer isso. Mas isso daqui vale a pena comentar. Porque se você é muito iniciante, se você não tem muita noção de proporção, mesmo fazendo aquele esboço base, pode sair algo errado. E como você pode ver se tá errado? Sombreando o desenho. Então, sombreando o desenho, você já vai ter uma noção ainda maior. Se tá ficando um desenho muito pequeno, se tá ficando um desenho muito grande, se o desenho tá desproporcional, tá torto ou não. Cara, sombrear o desenho vai te facilitar muita coisa, tá? Sério mesmo. Então, enquanto você não criou esta noção muito grande de proporção, vai sombreando, sombreia aí de forma despreocupada mesmo, com um lápis mesmo, não precisa nem ter outro lápis, porque eu estou utilizando 3 lápis aí, não precisa, tá? Sombreia com o próprio lápis que você está utilizando. Sombreia, mano, essa palavra existe, cara? Não sei, cara, mas enfim, a ideia é essa. E vocês podem ver que eu peguei uma lapiseira. Essa lapiseira é uma lapiseira é uma 09, tá? E por que eu estou utilizando ela? Porque o lápis que eu estava utilizando estava muito fraco.
E como eu estou fazendo um tutorial, eu quis fazer a linha o mais forte possível, porém mantendo a precisão que eu preciso ter para construir o desenho. Então a minha ideia foi pegar essa lapiseira, que é bem forte, você pode ver que o traço dela é bem forte, eu estou apertando mesmo o desenho, mesmo o vídeo acelerado, você pode ver que eu estou apertando mesmo, para o traço sair bem nítido. E eu estou fazendo isso para você aí, que está me acompanhando, que está fazendo desenho comigo, enxergar melhor, tá? Então, é uma forma de você fazer um desenho mais preciso e mais forte ao mesmo tempo. Você pode fazer dessa mesma forma. O ruim é que para apagar vai ficar um pouco difícil, né? Porque vai ficar muito forte aí. E claro, para colorir também, o ideal é você passar para uma outra folha, tá, galera? Eu recomendo muito isso. E aproveitando que eu estou recomendando coisas, se você já chegou até aqui no vídeo e quer aprender a desenhar de forma mais aprofundada, quer aprender mais técnicas de desenho, quer aprender a colorir seu desenho, a colorir artes para deixar realmente algo bem vivo, cara, fazer fanarts incríveis de forma profissional, clica no link da descrição, porque você vai encontrar o meu curso de desenho, que é o melhor curso de desenho do Brasil. Eu posso te garantir isso e eu lhe garanto muito isso, porque é o único curso do Brasil que tem 30 dias de garantia para os alunos novos testar. Então você entra hoje e tem 30 dias para testar todas as técnicas que eu ensino no curso. E se você não gostar, pode pedir seu dinheiro de volta, que até em 30 dias eu devolvo cada centavo seu. Beleza? Então agora sim, depois dessa publi, porque o meu curso de desenho é o único patrocinador dos meus vídeos, o meu canal não é monetizado ainda, infelizmente, mas eu espero com fé em Deus aí que vai ser logo também. O meu curso é a única fonte de renda que eu tenho como desenhista. Então, você entrando no meu curso já me ajuda demais também. Enfim, galera, vamos aí continuando o nosso tutorial. Como você pode ver, já estamos formando um desenho muito parecido com o que está do seu lado esquerdo, que é o resultado final que eu e você vamos alcançar até o final do vídeo. E você pode ver aí que já está ficando bem parecido, galera, bem parecido mesmo. E cara, se você seguir tudo que eu falei até agora neste vídeo, com certeza você vai alcançar o mesmíssimo resultado. É só fazer a base, é só fazer esse sombreamento, é só ir testando para ver se está grande ou pequeno, ou que detalhe você pode mudar. Cara, de verdade, se divirta no esboço, porque o divertido, para mim, como eu falei, é fazer esse processo, né, de detalhes mais feios até botar os detalhes mais bonitos. E cara, isso é divertido para mim. Se você se divertir da mesma forma, eu te garanto, velho, que você vai encontrar também uma maneira de fazer o esboço até melhor do que essa. Porque você não precisa se prender a essa forma de esboço. Tanto é que no meu curso de desenho, eu ensino 3 técnicas de esboço. Fora as outras mais básicas, né? Então é mais ou menos as 5 técnicas de esboço que tem no meu curso para você não se prender a só uma forma de desenhar. Você tem que encontrar também a sua forma divertida de desenhar para você ter prazer. Não adianta, cara, o objetivo do desenho para mim é você ter o prazer de fazer o seu personagem preferido da forma que você quiser, da forma que você mais gosta. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse Tomioka aqui, esse tutorial, você pode fazer o mesmíssimo personagem do que eu, mas você pode ver uma outra referência do Tomioka e dizer, cara, eu quero fazer essa outra referência, eu não quero a referência do vídeo. Mas será que as técnicas que ele ensinou no vídeo, será que a forma como ele desenhou no vídeo vai servir para eu fazer este outro desenho que eu quero? E eu posso te garantir, vai sim, cara. Vai adiantar muito, vai te facilitar muito esta forma de desenhar em qualquer desenho que você quiser, beleza? Então, cara,
se você tá querendo fazer uma outra referência do Tomioka e já chegou até aqui no vídeo, se você nem pegou no papel e no lápis para fazer o mesmo desenho que eu, cara, não se preocupa, porque você pode fazer outro desenho também, beleza? Enfim, cara, este é o vídeo, é assim que ficou o desenho, tá? Eu espero que você realmente tenha gostado. Eu estou colocando ali alguns detalhezinhos a mais no cabelo e tal, alguns fios para tornar algo mais realista. E você pode fazer também aí, ó, essas gotas de água, porque ele é um personagem que tem esse reflexo de água, né? Esse reflexo não, esse poder de água. E você pode fazer isso também, que vai deixar o desenho muito bonito, como eu fiz aí na foto final. Cara, se você curtiu esse tutorial, deixa o seu like, compartilha para um amigo que gosta de desenhar também, que quer aprender a desenhar, isso é muito importante. E é claro, se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se esse canal te ajudou de alguma forma, se esse tutorial te ajudou de alguma forma, se inscreve, por favor, que isso é muito importante para mim. Tamo junto sempre, é nóis e fui, até o meu próximo vídeo.